José Balos, pois nós estávamos falando aqui sobre estarmos tentando prestar um serviço, né, de esclarecimento, justamente de retirada desse véu de propaganda, né, que foi colocado no debate. Agora, é difícil, inclusive na presença de um médico, quer dizer, a gente busca serenidade e tal, mas a serenidade é impossível, doutor Zeballos, diante do que está acontecendo, né? Diante do cerco assintoso que está acontecendo. Nenhum de nós achou que ia ver isso nessa encarnação, achou que ia ver isso em vida, porque nós acabamos de trazer, doutor, um depoimento que a Ana trouxe de uma supermodelo holandesa, explicando por que ela não queria se vacinar e dizendo que quer saber um pouco melhor sobre a vacina. Isso virou um ato heróico. Isso é um absurdo. Isso é um escândalo. Então, nós estamos diante de uma situação em que esse arrastão de propaganda, e é isso que eu quero ouvir do senhor, né? Esse arrastão de propaganda, que, na minha opinião, é tosco, doutor Zeballos. Esse arrastão de propaganda é estúpido, não é sofisticado, só que ele prevaleceu, ele colou. Hoje, a gente pode afirmar com toda a certeza de que conseguiram transformar aquele que quer avaliar essas vacinas experimentais, eu até tinha outro adjetivo para elas, mas eu vou guardar para quando o senhor não estiver mais aqui para não constrangê-lo, mas eu vou falar. Hoje, quem não quiser passar por esse experimento é estigmatizado, o senhor sabe disso melhor do que nós, né? Ou seja, um arrastão de propaganda e de lavagem cerebral tosca, na minha opinião, que deu certo. Então, o senhor com a sua clínica, nós não vamos cansar a beleza do nosso telespectador dizendo que é um pouco difícil o doutor Zeballos falar sobre o tratamento dele. Não, o doutor Zeballos, não sei se pessoalmente, mas as premissas, a ideia, né, a proposição, ela é perseguida, ela é cercada, como já falei, de um jeito bruto, de um jeito violento. Nós estamos diante de uma situação, doutor Zeballos, de violência. E eu acredito que nós vamos evoluir se a humanidade não acabar aqui de vez, não virar uma ditadura chinesa, nós vamos evoluir para um tribunal especial. E o senhor imagina, num tribunal especial, o julgamento dessas pessoas que impediram diretrizes de experiência clínica como as do senhor, impediram de circular, impediram pessoas de recorrer a isso. A minha pergunta, doutor, é a seguinte: dentro deste assédio moral, dentro dessa situação inominável que nós não poderíamos imaginar, em que até um adolescente fica constrangido, né, de não se ele vai se vacinar para se livrar da patrulha. Como é que o senhor vê, o senhor que precisa, né, que tem, felizmente para todos nós, né, que tem uma batalha médica e não propagandística, né, de experiências de tratamento, como o senhor tem feito? O senhor tem tido mais procura? O senhor, de alguma maneira, está conseguindo alguma dissuasão desse cerco moral? Ou o senhor acha que está só podendo atuar, de fato, num nicho porque está difícil de furar esse cerco? Bom, eu sou um privilegiado porque a gente tem números, nós temos resultados, nós temos o boca a boca. E a gente também, eu sou privilegiado, porque quem me acompanha, eu sempre fui muito coerente. Agora, então, por exemplo, meu filho de 19 anos, eu não indico vacina, porque eu acho que não vale o risco-benefício. Mas ele está sendo pressionado. Eu falo, a próxima vez que te pressionarem, você fala, eu não vou tomar vacina, porque o meu pai estuda isso, meu pai tem o tratamento, e a decisão é minha, e não é de mais ninguém, eu consultei meu pai.
Os meus outros 2 filhos tiveram a doença, então quem teve a doença não precisa tomar vacina mesmo. Agora, por isso que eu falei que eu quero que as pessoas voltem a pensar, porque a manipulação só ocorre com a circunstância pânico, e aí com esse medo você empurra a notícia que for. Então, quer dizer, se você voltar a pensar, que é o que eu estou falando, por exemplo, eu quero que eles expliquem, vamos comparar com inteligência, por que a Índia erradicou? Tem Índia versus Israel e versus United Kingdom, versus Reino Unido. Qual a diferença nesses países? Por que um erradicou e o outro ainda está apanhando com vacina? Então, é uma coisa que as pessoas têm que entender e pensar. Porque o que aconteceu na realidade foi quando você foi vacinando todo mundo no meio da epidemia, você erradicou uma cepa, mas sobrou aquela que escapava. Isso chama-se seleção natural. A nossa sorte é que essa cepa que escapa chama Delta. Infelizmente, no Brasil, nós tivemos uma cepa Gama que fez um estrago aqui, que eu sinto muito pelas famílias. Graças a Deus, a gente perdeu pouca gente mesmo na época. Mas eu peguei naquela época, colega meu que tomou 2, não foi eu que tratei, mas ele tomou 2 Coronavacs, morreu em 5 dias. Aí você pega umas senhoras, eu nunca entubava ninguém, acabei entubando porque a cepa Gama era muito agressiva, mas essa cepa também fez um arrastão, e como toda epidemia tem começo, meio e fim. Agora, talvez no Brasil, nós estamos tendo um comportamento muito bonzinho. Eu vou dar mais 10 dias antes de sair, batendo nessa tecla, porque 10 dias vai ter, por exemplo, o que poderia ter ocorrido com a aglomeração nas manifestações. Eu não estou vendo aumento, eu estou vendo decréscimo. Eu tive um pico de Delta, um piquinho nas últimas 3 semanas e agora está caindo. E mesmo assim, não estamos lotando o sistema de saúde de São Paulo e do Rio, mostrando o quê? Que essa cepa é menos agressiva. Essa é a nossa sorte, mas foi um erro. Que será que as pessoas são limitadas? Ou isto foi, ou tem alguma coisa que está por trás que eu não quero nem saber o que é? Mas uma coisa é certa, não é inteligente você fazer uma vacina em que você promove a produção da proteína que agride, apesar dela pode, sim, estimular a presença de anticorpos. Então, tem algumas coisas que a conta não está fechando. Eu prefiro valorizar a vacina do Calil, que está pegando o livro inteiro, o vírus inteiro, proteínas menos tóxicas, mas eu quero que as pessoas voltem a pensar. E se esse tratamento, que não é só meu, que no Brasil inteiro é difundido, tem no mundo inteiro, com a cepa Delta, for executado, o problema está resolvido. O problema está resolvido. Lógico, vão ter pessoas que não vão escapar ao tratamento, mas é muito raro, eu vejo muito pouco isso acontecer. Então, nós temos que focar no tratamento. O que me chamou atenção ao longo dessa epidemia, ninguém focava no tratamento. Pior, a gente vê o pessoal do CDC fazendo lobby para soltar trabalho que tem que ser cancelado depois. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso na minha vida. Umas revistas de primeira linha que não analisaram o que estava acontecendo, não analisaram o estudo e aí influenciando as diretrizes. Então, gente, eu quero quem está nos assistindo, por favor, volte a pensar. Se alguém fala para não tomar a vacina adolescente, pegue para ele explicar por que você não recomenda. Se eu falo que eu quero vacinar um senhor de 58 anos, obeso, com pressão alta, é porque eu sei que se ele pegar a doença, o risco de fatalidade é muito grande. Então, a gente corre o risco da vacina. Tem um site lá nos Estados Unidos que ele calcula o risco, você diz o seu peso, você diz a sua idade, mas é isso que a gente tem, são vacinas experimentais e elas não são livres de riscos, todo mundo sabe disso, e se a pessoa é uma pessoa de baixo risco, eu não vejo sentido. Agora, a faixa etária de 31 a 59 anos, eu não tenho condição de indicar nem de contraindicar. De 30 anos para baixo, 60 para cima, eu indico. Agora, vamos focar no tratamento. Tem trabalho publicado, tem resultados no Brasil inteiro. Então, vamos focar no tratamento. É isso que eu peço. E vamos voltar a pensar. Porque quando a gente pensa, a gente não cai nessas informações, nessas distorções. Eu gostaria de ver quem é a favor de vacina para adolescente. Eu gostaria que viesse explicar para nós médicos o que ele pesou, o que ele considerou para indicar isso. Então, é isso que eu queria falar para vocês aqui.